Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom. Olá, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no programa Ponto de Vista com Manuelito Pires. Este programa vai ao ar toda segunda-feira, das 20 às 21 horas. Hoje nós estamos recebendo aqui no nossos estúdios a presença ilustre da dona Ana Maria Mendes. Dona Ana Maria vai contar um pouco aí das suas experiências, da sua luta, da sua guerra, da batalha travada que ela enfrentou contra uma doença terrível. E ela hoje vai nos dar a oportunidade aqui de trazer aqui o seu relato e com certeza através do relato, do testemunho dela, que vai impactar a vida de muita gente. Você, meu amigo, minha amiga, que está passando pela situação que a Dona Maria Mendes passou, né? Com certeza você vai identificar e você vai encontrar força para poder superar essa situação. Dona Maria, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Tá bom, pessoal. Dona Maria já está aqui. A gente está aqui até um pouco ansioso para poder iniciar aqui a nossa entrevista. Né? Mas antes, a gente vai fazer com a merchandising do nosso patrocinador. A Brengesso tem nos ajudado aqui todo mês aqui a curtear o programa aqui, Ponto de Vista, né? A Brengesso, que está localizada ali na Estrada Velha de Itapevi, no número 3416. Desde já eu agradeço aí a ajuda que o Raul, o dono da Brengesso, tem nos dado aqui ao nosso programa, tá bom? Vamos soltar aqui o merchandising da Brengesso e daqui a pouquinho a gente retorna com a nossa entrevista com Dona Ana Maria Mendes. Vamos ver aqui o merchandising e daqui a pouquinho a gente retorna. Ao longo dos anos eu aprendi uma coisa, que na hora da venda a confiança ela vale tanto quanto o produto. E é por isso que aqui na Bren a gente trata cada venda com muita responsabilidade. Se o cliente chega aqui na nossa loja e ele precisa de orientação, nós temos um time pronto para atendê-lo, orientá-lo da melhor forma, um time pronto para entregar o produto e acompanhar a venda até a chegada na obra. Pode parecer simples, mas é justamente essa atenção aos detalhes que fazem os relacionamentos serem de longo prazo. E é exatamente isso que a gente busca fazer aqui na Bren. É isso aí, pessoal. A Brengesso está localizada na Estrada Velha de Itapevi, no número 3416. Se você vai reformar, vai fazer forro de drywall, divisória de drywall, forro de PVC, você precisar de tinta, tudo que a sua obra necessita para o acabamento, você encontra lá na Brengesso, tá bom? Eu não estou com o telefone aqui agora da Brengesso, mas eu vou providenciar para que no próximo programa eu venha deixar com vocês aqui o telefone da Brengesso, tá bom? Dona Maria vai contar um pouco da história dela aqui agora, vai falar um pouco da luta dela, da guerra dela. A senhora chegou aqui em São Paulo quando, Dona Maria? Com quantos anos a senhora veio morar aqui em São Paulo? Porque a senhora é de outro estado. Que estado que a senhora é, na verdade? Eu sou de Minas Gerais, uma cidadezinha bem pequenininha chamada Mata Verde, município de Almenara. E eu vim para São Paulo, eu tinha 17 anos, eu vim para cá no ano de 89, agora eu estou com 54 anos. E foi aí que a minha história começou em São Paulo, né?
eu fui morar em Barueri no ano de 90, e lá me casei, tive 2 filhos. E nessa trajetória aí apareceu de ter essa surpresa na minha vida, de passar por um grande processo, né? Uma doença, uma enfermidade, por nome que muitos têm até medo de falar, né? De falar, né? Sim, mas a gente que conhece um Deus vivo, a gente não tem medo de falar esse nome dessa doença, porque maior é Deus, né? Maior é Deus. Deixa eu pegar aqui o início de tudo, porque que é pra gente fazer aqui uma linha do tempo, né? Sim. Para que as pessoas que estão nos ouvindo agora, ela possam entender que as coisas não aconteceram assim de um dia para noite, de uma hora para outra. Teve todo um processo, né? A senhora chegou aqui em São Paulo com 17 anos. Exato. Com 17 anos. 17 anos. Né? De princípio, uma vida saudável, sem nenhum problema. Com certeza, né? como uma jovem normal. Uma saudável, jovem normal. Isso. Aí a senhora casou. Casei, trabalhava, né? Tudo normal. Tudo normal. Exatamente. E que quantos anos a senhora foi diagnosticada com esse problema? Com 33 anos. Com 33 anos de idade. 33 anos de idade, apareceram os primeiros sintomas na minha vida. O que a senhora sentiu assim? O que levou a senhora a buscar assim a ajuda médica? Qual o sintoma assim, de início que a senhora percebeu e a senhora, que geralmente a pessoa quando descobre um problema dessa magnitude, geralmente ela pensa que é um outro problema. Ela jamais vai imaginar que seria um problema tão grave, né? Ou a senhora já tinha mais ou menos noção? Não, de jeito nenhum. Eu comecei a sentir dores no meu abdômen e eu ficava indo para o hospital com frequência, né? Toda semana eu estava no pronto-socorro, tomando medicamento na veia. E aí lá eles me falavam que eu estava com cálculo renal, outra hora falava que era dor de coluna, outra hora falava... Toda hora que eu ia falava uma coisa, né? E assim, as minhas frequências no pronto-socorro começou a ser muito frequente. E aquilo começou a me preocupar. Até que um dia eu comecei a ver algo diferente. Quer dizer, a senhora sentia vários sintomas, várias dores, mas os médicos nunca davam um diagnóstico preciso. Não, nunca dava. Sempre ficava, eu acho que no acho, né? Sempre era no achar. Sempre no achar, no achismo. Nunca falava uma coisa concreta para mim. Como eu falei, uma hora ela era cálculo renal, outra hora era problema de coluna, e era isso. Até que eu comecei a ficar preocupada, porque... Como é que pode um negócio ser uma coisa assim e eu não passar por um tratamento certo, né? Não ter um diagnóstico concreto para a solução do meu problema. E eu mesmo comecei a observar até que um dia eu mesmo tomei uma atitude, né? De ir buscar algo mais sério, buscar mais exames, e foi assim que começou. Quer dizer, tudo partiu da senhora. A senhora resolveu buscar a fundo o porquê desse sintoma, dessas dores que não se cessava, né? Sempre estava indo e voltando, né? E os médicos nunca davam diagnóstico preciso, porque os médicos não faziam os exames detalhados, né? Para buscar a fundo realmente o que estava acontecendo, né? Exatamente. Aí um dia eu passei em uma consulta médica e também foi a mesma coisa. Não fizeram nada, não pediram exame profundo. E aí eu voltei para casa daquela consulta e eu estava na minha casa fazendo os meus serviços em casa. E aí, assim, como se alguma voz falasse na minha cabeça, volta lá no posto de saúde e pede uma ultrassom. E eu parei tudo que eu estava fazendo e fui, como se eu tivesse alguém comigo ali mesmo me pedindo para ir fazer isso. E quando cheguei lá, a médica que me atendeu ainda estava lá e ela me deu esse pedido de ultrassonografia, né? E eu fui fazer a ultrassom. E foi aí que descobriu que eu tinha um probleminha. Mas, assim, até então não me falaram o que eu tinha. Não falaram o que tinha. Não. Esconderam o máximo possível. Sim. Aí eu fiz o exame. Ali naquele exame apareceu uma massinha, né? Segundo o médico. E essa massinha já media ali... não lembro se era 2 ou era 4 centímetros. Eu estou com a biópsia aqui, mas a ultrassom do dia eu não trouxe.
E então, essa massa, ela começou a crescer muito, sabe? E aí, quando eu levei esse resultado dessa ultrassom, nesse mesmo posto de saúde que eu passava com a minha médica, quando ela abriu, ela assustou. A médica tomou um susto. Levou um susto quando ela viu aquela ultrassom. Nossa, e foi assim, uma correria total. E eu tinha levado a minha filha, que na época tinha 4 aninhos, e ela falou, olha, liga para sua casa, manda alguém vir aqui imediato buscar essa criança, que eu vou encaminhar a senhora agora para o pronto-socorro. Mas até então ninguém me falava nada do que estava acontecendo. E foi um desespero total para mim. Eu entrei em pânico porque, gente, o que está acontecendo? Porque a senhora não esperava que seria algo tão grave, né? Não, eu não esperava receber uma notícia daquela, né? Nossa, eu era jovem, eu era uma pessoa ativa, trabalhava, eu tinha uma vida corrida. Jamais eu esperava receber um diagnóstico daquele. E então eu fui levado para o pronto-socorro, me chamaram a ambulância, né, e tudo, fui até de ambulância para vocês verem a gravidade da coisa, e me levaram para o pronto-socorro, só que quando cheguei no pronto-socorro, não tinha um especialista da área para me atender. Então eles chamavam um médico, eles olhavam, balançavam a cabeça negativamente, olhavam para o outro, não fazia nada. E eu fiquei ali o dia inteiro naquele pronto-socorro, aguardando um atendimento, mas não tinha especialista para me atender. Até que veio o diretor do hospital, conversou comigo e falou, dona Ana, a senhora vai para casa e a gente vai procurar um médico para cuidar da senhora e quando esse médico estiver pronto, a gente te avisa e manda buscar a senhora novamente. Eu ficava, meu Deus, mas o que está acontecendo? Por que não me fala o que eu tenho? E ninguém me falava o que era que estava acontecendo. Deixa eu perguntar para a senhora, no seu ponto de vista, se fosse em um hospital particular, teria o médico, o diretor desse hospital, teria esse comportamento de mandar a senhora para casa e aguardar? Ou ele encaminharia a senhora de imediatamente para um especialista? Porque a senhora foi no hospital público, né? Sim. E esse diretor do hospital público, em vez de encaminhar a senhora logo para um especialista, né, ele mandou a senhora para casa. No ponto de vista da senhora, a senhora acha que se fosse no hospital particular, seria tomada essa mesma atitude? Olha, ele até poderia ter me mandado aguardar, mas com certeza eles teriam me internado e teria conversado comigo sobre o que estava acontecendo. Eu acho que faltou um pouco assim, de profissionalismo deles me orientar para me tranquilizar. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo aqui. Quando ele mandou a senhora para casa, a senhora até então não sabia ainda do problema? Não, eu não sabia o que eu tinha. E assim, eu perguntava, eles falavam para mim não me preocupar, que eles iam encontrar um médico para cuidar de mim. Eles tentavam me tranquilizar, mas nunca me falando o que era que estava acontecendo. E aí eu fui para casa, né, nesse dia, e fiquei aguardando. Achei até que eles encontraram assim, um especialista para cuidar de mim rápido, mas assim, eu queria saber o que era que eu tinha, por que daquela correria toda, né, por que tanto mistério, mas não me falaram, até que eu cheguei na cirurgia, né? Cheguei no cirurgião. É isso aí, pessoal. Olha, como vocês podem perceber, né? A gente já vai entrar em detalhe referente o diagnóstico da dona Ana Maria. Mas antes de a gente entrar nesse detalhe, eu vou fazer só mais um merchandising aqui da J3 Construções, tá bom, pessoal? Vai ser o último merchandising da noite, porque a J3 Construções também tem contribuído aqui com o programa Ponto de Vista, né? E a gente vai trazer o merchandising agora do Josuel e em seguida a gente retorna aqui com um depoimento, com um testemunho de dona Ana Maria, que é muito forte e com certeza vai impactar a vida de vocês, e você que está passando por isso, vivendo esse problema, vai encontrar força, assim como Dona Maria encontrou força para poder reverter a história, mudar a situação. Você também, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo agora na rádio, vai encontrar força para mudar a situação. Então vamos ouvir aqui agora o merchandising aqui da J3 Construções, da reforma ao acabamento, da fundação à reforma. Então vamos ouvir aqui agora e daqui a pouquinho a gente retorna. Olá pessoal, se você vai construir ou reformar, procura o nosso amigo Josué da J3 Construções, da fundação ao acabamento. Para quê?
ter dor de cabeça contratando profissionais que não têm responsabilidade? Para que ter dor de cabeça contratando profissionais que bebem e no dia seguinte não vai trabalhar, que não tem compromisso? Para que contratar profissionais que deixam o serviço pela metade? Evite dor de cabeça. Procure nosso amigo Josué da J3 Construções, porque ele tem aí uma grande responsabilidade. Você não vai se arrepender de contratar um amigo, o trabalho do Josué, tá bom? Tá aí dado o recado. J3 Construções, da reforma ao acabamento, do acabamento à reforma, da fundação ao acabamento, do acabamento à fundação. Procura nosso amigo Josué, porque ele vai te dar atenção e vai fazer aí um excelente serviço na sua residência, tá bom? Eu vou repetir aqui o telefone dele, o DDD é o 11 972 27080 997227080, tá bom? Então tá dado o recado aí, tá o telefone do nosso amigo aí, repetindo mais uma vez, 11 99722 7080. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Josué da J3 Construções. Vou repetir aqui o telefone dele. O DDD é 11 99722 7080. Repetindo, o DDD é 11 99722 7080, tá bom? Tá dado o recado aí. Contrate nosso amigo aí, porque ele é um excelente profissional, tá bom? E voltando aqui a nossa entrevista com a dona Ana Maria Mendes, que está, né, uma entrevista muito bacana. Então, dona Ana, o médico mandou a senhora ir para casa, não falou o problema que a senhora tinha, né? Não deu um diagnóstico. Eles tinham já o diagnóstico preciso, mas não falou para a senhora, porque ele estava preocupado, porque, na verdade, ele não sabia qual que seria a reação da senhora. É isso? Exatamente. Eu acredito que não falaram para não me preocupar mais, né? E acho que por questão, assim, de me deixar mais tranquila mesmo. Acho que eles deixaram para o próprio especialista me dar o diagnóstico, né? E eu fui para casa, 2 dias após, chegou um motoqueiro na minha casa, um motoboy, levando um envelope com todos os documentos precisos, o nome do médico, o hospital, onde eu ia ser atendida, e me ensinaram até o trajeto para eu chegar no hospital. E foi aí então que eu cheguei na Santa Casa de Santo Amaro. E lá eu encontrei o doutor Fábio, que foi doutor Fábio Martins, um cirurgião que me atendeu. E quando ele viu a minha ultrassom, ele rapidamente me pediu uma tomografia, né? E fazendo essa tomografia, aí que o negócio já estava assustador mesmo, que foi aí o desespero, né? Porque era uma coisa que crescia muito rápido e após aquela ultrassom, já estava medindo 10 centímetros esse problema que estava dentro de mim. Já estava com 10 centímetros. 10 Daí centímetros. A preocupação dos médicos aqui de Barueri não falar para a senhora o problema. Exatamente. Porque além do problema físico, a senhora ia passar a ter mais um problema psicológico. Exatamente. E ele não sabia como que estava a sua cabeça, como que estava a sua vida no cotidiano, né? Para poder dar um diagnóstico tão forte desse. Por isso que ele preservou, o médico de Barueri preservou a senhora e não dar o diagnóstico preciso, né? Sim. Só que assim, eu já sabia que tinha alguma coisa assim que não era uma coisa boa, porque eu já percebia o meu abdômen crescendo, né? Dependendo da roupa que eu colocava, eu já percebia uma coisa... O volume, né? Uma coisa que não era Normal. normal no meu corpo. Eu era uma pessoa magrinha, que pesava 53 quilos, né? E de repente eu já via que o meu abdômen estava alto. Achei aquilo, assim, anormal, né? E então, quando eu cheguei que o médico pediu essa tomografia, ela demorou um pouco para ficar pronta, porque, né, demora, tem laudo e tudo. E aí passaram-se 10 dias. E quando veio esse resultado, que foi assustador, que quando o médico viu esse resultado dessa tomografia, aí eu já fui levada para a banca de cirurgia de emergência imediatamente. Como o problema, esse caroço estava crescendo, porque quando a senhora
passou no médico em Barueri, ele mandou a senhora para casa. A senhora já levou um tempo em casa. Sim. Né? Como ele estava crescendo de maneira assim rápida, o fato de a senhora ficar esse tempo em casa e passar mais 10 dias depois que a senhora fez o ultrassom, se agravou mais o problema, né? Sim, sim. E essas coisas é assim, quando você não está mexendo com ele, parece que ele está estável, mas depois que é descoberto e que você começa a mexer, aí parece que é uma coisa tão maligna que de repente ele se desenvolve, né? Toma corpo, toma... Exatamente. E foi assustador, né? Assim, aí, então, naquele dia, eu fui internada, quando ele abriu a minha tomografia, ele já marcou a minha cirurgia na emergência mesmo, e eu fui internada. Isso foi assim, foi no dia 30 de dezembro, aí, comecinho de janeiro, eu já tinha feito a cirurgia. E quando ele me internou, aí começou o processo. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Porque a senhora tem uma família, né? A senhora tinha uma família, tem 3 filhos. Dois filhos, né? 2 filhos. 2 filhos, né? Me fala um pouco, antes de entrar mais em detalhe no processo da cirurgia, me fala um pouco aí sobre a situação que a sua família ficou quando eles souberam desse diagnóstico. Porque a pessoa que está nos assistindo agora, porque é um problema que não afeta a sua pessoa, ele afeta toda a família em si, né? Com certeza. Toda a família em si. Me fala um pouco aí da reação das suas filhas, do seu filho, o jeito que eles reagiram quando souberam do diagnóstico. Olha, os meus filhos ainda eram muito pequenos, né? O meu filho, ele tinha 9 anos e a minha filha tinha 4. Mas, assim, a minha família foi um susto, foi uma coisa, assim, muito preocupante, né? E ficaram todo mundo, assim, preocupado, porque a gente nunca tinha passado um processo desse na minha família, né? Graças a Deus, assim, a gente é uma família grande, mas nunca teve um quadro, assim, de uma coisa tão grave quanto esse meu. E não foi fácil para eles, né? Saber que eu estava ali e que eu poderia até vir a óbito, né? Deixa eu fazer mais uma pergunta para a senhora aqui. Pelo fato de não ser um problema hereditário, nunca ter acontecido na família da senhora um problema desse, a senhora suspeita, né, ou suspeitou na época de ser um problema espiritual, alguém ter feito um trabalho, um ritual, alguém com uma inveja, né? Porque tem a área física, né? Mas também tem a área espiritual, né? Porque a gente sabe que muitos trabalhos é feito nesse sentido. Tem muitos trabalhos que faz para a pessoa perder casa, perder carro, e outros trabalhos é feito para a pessoa perder a saúde, o mal colocar uma enfermidade, colocar uma doença, né, para destruir a vida da pessoa, né? Porque sabe que uma vez destruindo a vida vai destruir toda a família. A senhora imagina, ou passou pela cabeça da senhora que por acaso alguém não fez algum trabalho, algum ritual, alguma coisa assim, pessoas que tinham inveja da senhora, alguma pessoa que sei lá, uma discussão, um problema de família, não sei, passou pela sua cabeça assim, que poderia ser também um problema espiritual, alguém que fez algum trabalho, alguma coisa? Não passou essas coisas assim na minha cabeça, não. Mas, assim, depois que o tempo passou e eu fui entender o problema, porque, assim, no passado, eu já frequentei esses lugares, assim, né? Mas eu já era de Jesus nessa época que aconteceu esse episódio na minha vida. Mas, assim, também eu sei o que eu fiz no passado. Eu era fumante, né? Eu fumei 17 anos da minha vida e eu sei que o cigarro, ele causa muitos problemas de saúde. E quando o médico me deu o diagnóstico e falou para mim o que era, às vezes, eu fico pensando que pode ter sido por conta do cigarro. Do cigarro. Porque o cigarro, ele causa muitos problemas, né? E talvez eu não sentia, mas assim, com a explicação que no decorrer da entrevista eu vou falando sobre, mas assim, eu chego a pensar que pode ter sido por conta do cigarro também, sabe? É uma hipótese que eu não descarto.
Mas, assim, espiritual, não, eu nunca cheguei a pensar que pudesse ter sido. Mas a gente sabe que toda doença, que tudo que é ruim vem do mal, né? Vem do inimigo. Vem do inimigo. Mas a gente também sabe que hoje a gente coloca para dentro do nosso corpo muitas coisas que a gente sabe que faz mal para o nosso corpo, né? As pessoas, com as suas próprias mãos, ela coloca o mal dentro dela. Com certeza, exatamente. O mal nem se dá o trabalho de querer entrar no corpo da pessoa. A pessoa, com as próprias mãos, pega o mal e bota dentro dela. Porque quando a pessoa pega um cigarro, né, e coloca na boca, porque o que não faz bem, faz mal. Exatamente. Né? O que não faz bem, faz mal. O que faz mal é do mal. É. E o que faz bem é do bem. Então, se faz mal é do mal. Quer dizer, o diabo nem se dá o trabalho de entrar na pessoa. A própria pessoa pega o mal e coloca dentro dela. Exatamente. E a senhora fez isso aí por 17 anos. 17 anos. Né? Por que eu falo isso, meu amigo, minha amiga? Porque agora, você que está me assistindo aí e que fuma, né? O que a gente ouve falar muito, quando a gente vai falar, meu amigo, para de fumar, porque isso aí te faz mal, prejudica a tua saúde. A pessoa fala, minha avó, meu bisavó, meu tataravó, meu vô fumou por 80 anos, morreu fumando e nunca teve nada. Né, meu amigo, cada corpo reage de uma forma. Né, cada organismo reage de uma forma. A verdade independente de ele ter morrido, se não for por sequela do fumo ou não, isso faz mal, isso está te fazendo mal, né, dona? Assim como fez mal na vida da senhora. Com certeza, me fez muito mal, sim. E assim, eu era uma pessoa que quando eu fumava, eu não tinha paladar. Eu trocava um prato de comida por um cigarro. Então, assim, é uma coisa, isso é saudável? Isso não é saudável. É uma coisa boa? Não é. Porque a pessoa trocar um alimento, né, um prato de comida por um cigarro, que nem se chegasse e falasse assim, eu tô com fome e tô com vontade de fumar, e falasse para mim, qual você quer, o cigarro ou o prato de comida? Eu ia escolher, lógico, o cigarro. Porque o vício falava mais forte dentro de mim. Então, assim, nossa, mas graças a Deus, antes de eu conhecer Jesus, ele... A senhora fez uma colocação aí muito forte. A senhora diz, o vício era mais forte dentro de mim, né? Então, o que acontece? Quem a gente alimenta, esse que vai estar forte dentro da gente. Exatamente, Então, a senhora alimentava tanto o vício que ele se tornou forte a tal ponto da senhora rejeitar, né, o alimento que iria colocar as vitaminas para sustentar o corpo, né? Em vez de colocar o alimento que ia dar vitamina para sustentar o corpo, colocava um cigarro. E com muita gente tem acontecido isso, que o Pai Nosso dela, ao acordar, é o cigarro, né? O Pai Nosso dela é o cigarro. Já levanta, já sai da cama, mal escova os dentes, já pega um cigarro. Acontecia isso com a senhora? Era assim, eu nessa questão de fumar, eu não conseguia fumar antes de eu tomar o primeiro gole de café. Então, eram os hábitos que eu tinha. Eu só fumava até eu ir deitar. Após eu deitar, porque tem gente que acorda na madrugada, fumava, eu não fumava. E quando eu acordava, eu só fumava depois que eu passasse o café, né? Porque eu não conseguia fumar. O café, mas era assim, dois vícios juntos. O café é um aliado do cigarro, exatamente. Aliado, parceiro, né? Era dois amigo separado. Então era desse jeito. Mas durante o dia eu fumava igual uma chaminé, que eu só faltava acender um cigarro no outro. Um maço de cigarro tem 30 cigarros. Eu fumava um maço e meio, então era 45 cigarros por dia. 45 por dia. E era... Se a gente multiplicasse por mês, por 30 dias, sim, e multiplicar por 365 dias, exato, imagina quantos cigarros a senhora não fumou durante esses 17 anos, né? Eu fumava muito durante o dia. À noite eu não fumava, como eu falei, mas durante o dia eu fumava muito. Então, assim, por que descartar essa como é que fala? Essa possibilidade, né? de isso ter me causado esse problema. Eu não posso descartar isso também, né? Não pode. Mas também não posso afirmar. Mas, assim, é uma coisa que pode ter vindo de uma outra coisa, né? E é isso. Tá bom. Aí, agora vamos voltar lá, né, para a cirurgia. Aí a senhora fez todo o processo, fez a cirurgia. Aí eu fui internada e aí começou o processo
doloroso, né? Porque A guerra. começou a O guerra. deserto. Exatamente. Eu fui levada como uma ovelhinha, levada para o matadouro, né? Enganada, matador. sem saber de nada o que ia acontecer comigo. E ali o médico me internou e ele chegou no meu quarto e falou na minha frente para as enfermeiras: essa paciente não pode tomar nem água. Ela está de jejum total e vai permanecer até a cirurgia. E então eu comecei ali o processo. E era um calorão assim do mês de janeiro e eu ficava em uma cama que ficava bem de frente com a janela assim. E batia um sol e a minha boca secava e eu pedia água, mas não tinha jeito. Quando a enfermeira via que eu estava sofrendo muito, porque ela achava aquilo assustador, ela disse que nunca tinha visto um paciente passar por aquilo que eu estava passando, né? Ela vinha e molhava os meus lábios com um algodãozinho assim, para poder dar uma refrescada, alívio, né? um alívio naquela sede, naquela secura, né? Porque a pessoa ficar de jejum total ali. Mas assim, nos primeiros dias eu não sentia muito assim, a necessidade do alimento, até porque eu estava no soro, né? Mas esse jejum aí se estendeu por 11 dias. 11 dias de jejum. 11 dias de jejum. E aí, então, quando passou o tempo necessário para fazer a cirurgia, porque a minha cirurgia precisava ser mexida em muitas coisas no meu corpo. E eu não podia ter resíduo nenhum no meu intestino, né? No organismo não tinha que ter nada de sujeira. E aí começou o processo de lavagem estomacal, lavagem intestinal e tudo. E quando o médico viu que eu estava pronta, ele me levou para o centro cirúrgico e foi aí que ele achou que eu não ia resistir àquela cirurgia. Porque Os próprios médicos, achou que a senhora não ia resistir. ele achou que eu não ia resistir porque Devido a cirurgia foi muito grande. Uma à gravidade cirurgia, do problema, né? Exatamente. O negócio estava tão grande, estava tão enorme dentro de mim, que quando ele abriu, ele assustou. Ele assustou e ele tirou tudo que estava ali ligado naquele problema. E ali incluiu todos os meus órgãos do lado esquerdo. Sabe, todos mesmo Todos os assim. Foi tudo tirado, por isso ele achou que eu não ia resistir à cirurgia. Porque foram muitos cortes, foi uma cirurgia muito grande. Uma Muito cirurgia profunda. resultou em 10. Né? Porque... Posso falar tudo que... Pode falar, dona, fica à vontade. Quando ele abriu, que ele viu, esse problema estava ligado. O meu intestino grosso, ele estava todo estragado. Esse foi todo para o lixo. O meu rim esquerdo foi para o lixo. Um ovário, uma trompa, metade do estômago, pâncreas, baço. Olha, foi tudo para o lixo. Tudo para o lixo. E aí, ele fez uma colostomia, né? Porque o meu intestino ele foi retirado e jogado fora. E aí, com o tempo, ele ia voltar a religar esse intestino se tudo desse certo, né? E quando ele terminou a cirurgia, essa cirurgia minha começou às 7h30 da manhã. Ela foi terminar às 11 horas da noite. Então, assim... O médico, ele ficou ali do meu lado a noite toda, o dia todo e a noite toda. Porque quando ele viu tudo o que aconteceu, ele falou, ela não vai resistir. Então, eu estava assim, tipo uma máquina. Aparelho para tudo que é lado no meu corpo. E eu estava entubada. Tudo quanto é tipo de aparelho, estava ali em mim. Mas assim, Deus ele foi tão grande, tão misericordioso na minha vida. Mas a senhora falou que todo tipo de aparelho... Estava ligado na senhora, estava conectado na senhora ali. Sim. Mas o maior de todos os aparelhos também estava conectado. Com certeza. Forte, Com né? certeza, muito forte. Eu tinha uma força maior ali que estava me segurando, porque se não fosse essa força, eu não estaria aqui hoje contando esse testemunho, né? Eu acredito. E essa força chama-se Deus. O amor de Deus foi tão grande com a minha alma que ele cuidou de mim o tempo todo, né? Onde o homem não via mais vida, Deus, ele colocou vida, né? Então, assim, todo mundo que estava ali naquele centro cirúrgico, ninguém mais acreditava que eu ia amanhecer para contar a história. Para contar a história. Exatamente. Inclusive, o assistente do meu médico, ele chegou no outro dia e falou, mulher, o que tu tem? Ele chegou bem desse jeito, falando para mim, mulher, o que tu tem? Porque a gente não pensava de te ver hoje aqui com vida, não.
Para você ter uma noção, ele ainda falou assim, e ele tinha um sotaque bem assim, engraçado. O doutor Fábio, ele tirou um balde de coisa da senhora. Eu vi quando ele tirou, ele jogou dentro do balde para mandar para biópsia. Tirou um balde. Um balde. E ele não achava que a senhora ia estar aqui hoje. Então, assim, naquela mesma noite, o médico veio... depois que ele terminou toda a cirurgia, me deixou, e aí eu fui acordando daquelas anestesia, né? E aí, assim, por ser uma coisa tão grave, um negócio tão, assim, assustador, mas ele começou a ver em mim os batimentos, e ele foi vendo que eu não estava precisando de tudo aquilo de aparelho que estava em mim, né? Eles foi tirando balão de oxigênio, nossa, todas aquelas coisas, eu só escutava ele falando assim, bem longe. Pode tirar esse daqui que ela não está precisando, tirei esse daqui também, e foi tirando tudo. Foi tirando. Eu sei que, por fim, eu fiquei com soro e aquele aparelhinho aqui no dedo. O senhor vê o tamanho da grandeza de Deus na minha vida naquela noite. Só que, assim, naquela mesma noite, ele ligou para minha família e falou, se vocês quiserem ver ela com vida, vocês vêm para cá hoje mesmo, para o hospital. Ligaram para sua família à noite? Ligaram para minha família. E pediram... Quer dizer, na cabeça dos médicos, né, quando ele tirasse todo o aparelho, as senhoras não resistiriam. Eu não ia resistir. Porque ele achava que era aqueles aparelhos ali estavam me segurando, né? O aparelho que estava segurando assim. Só que assim, a minha família não foi, ninguém à noite. E aí só foram pela manhã mesmo. E quando ele chegou, eu estava lá, viva. Não aguentava falar muito, porque também não vou aqui falar uma coisa que não teria lógica, né? Eu passar por um processo desse e eu estar com voz e dizer que eu estaria aguentando falar. Não, eu não estava, porque a minha voz, ela saía assim, uma coisa bem como se eu estivesse cochichando, né? Falava bem baixinho e eu falava... eu só quero que vocês orem a Deus por mim, para eu viver e eu terminar de criar meus filhos. Isso é uma parte assim que mais toca em mim, uma parte assim que é bem dolorosa para mim, sabe? E que é uma parte que me emociona mesmo, porque quando falo dos meus filhos, né? Depois de Deus, os meus filhos é tudo que eu tenho na vida. A senhora, em toda aquela situação, todo aquele processo, né? Olha o coração de mãe, pessoal. Você que está me ouvindo aí agora, que está assistindo aqui o programa aqui na rádio Nova Pirapora FM, também pelo YouTube, que não valoriza a sua mãe, que não respeita a sua mãe, né? A sua mãe tem feito tudo por você, né? E você está aí o tempo todo desobedecendo. Olha o tamanho do coração de uma mãe. Ela mesmo naquela situação, né? Mesmo passando por todo aquele processo, né? Ela estava totalmente com a cabeça dela, não só preocupado com ela, mas preocupado com os filhos, né? Isso mostra, né, o tamanho, a grandeza do amor de uma mãe, né, dona? Exatamente. Meus filhos, depois de Deus, é tudo que eu tenho, né? Eu vivo pelos meus filhos. E naquela hora, assim, eu só pensava neles, né? Eu falar, meu Deus, eu preciso viver. Me permita viver para eu ver os meus filhos crescerem, para eu terminar de criar os meus filhos, né? E foi assim, né? Então, eu permaneci ali na UTI. A minha família ia me visitar e Deus foi colocando as pessoas boas para cuidar de mim, né? Enfermeiras com muito amor, chegava, me chamava de meu bebê, porque eu estava toda imobilizada, né? Eu não conseguia virar na cama, mexer na cama sem o auxílio de alguém, devido tanto corte que eu passei, né? Tanto corte. Porque eu fui aberta de cima e embaixo o meu abdômen. Foi, nossa. E aquilo, assim, o médico, por ele achar que eu não ia resistir à cirurgia, ele fez um linhavo, ele não me costurou como costura uma cirurgia normal. Ele fez um linhavo, que ele falou, daqui a pouco isso daqui vai ser aberto de novo para fazer biópsia. Então, para que eu vou ficar aqui perdendo tempo costurando? Os médicos já tinham certeza. Já tinha certeza do meu óbito, sim. Tinha certeza. E então, eu lutei com unhas e dentes, sabe? Para sobreviver, eu lutava, eu falava com Deus no meu pensamento.
E eu lutava, eu falava, Senhor, eu preciso viver, não permita eu morrer agora, tão nova, deixar os meus filhos tão pequenos, não quero, não pode. Eu te sirvo, eu faço tua obra, sabe? Porque a senhora já estava na fé. Sim. A senhora já tinha parado de fumar. Já. A senhora já tinha entregado a vida para Jesus. Com Né? certeza. Já estava firme ali na fé. Já tinha se batizado. Já. E depois de tudo isso aconteceu, veio o problema. Exatamente. Eu já era uma pessoa, uma serva de Deus, né? Eu já buscava a Deus, eu já era selada, batizada com o Espírito Santo. Então, assim, eu não. Assim, às vezes eu até ficava perguntando por quê. Mas daí, então, depois eu fui entender e depois eu comecei a falar pra quê, em vez de por quê. Porque tudo tem um propósito debaixo do céu. Debaixo do céu. Então, assim, se Deus me permitiu, eu sendo fiel a Ele, buscando a Ele, servindo a Ele me permitiu passar por aquele processo doloroso, porque aquilo que eu passei não é qualquer um que passa, não. Não, assim, por eu ser melhor. Mas porque o amor de Deus foi muito grande na minha vida. Grande, dona. Porque quem passou por mim foi Deus, porque de mim eu não teria força para passar. Porque foram 2 anos de processo, de luta, assim, sabe? Foi 2 anos bem doloroso, sabe? E aí, então, e eu comecei a lutar ali mesmo naquela UTI, vendo coisa feia, mas assim, que ela manda a Deus, sabe? E Deus me permitia passar por aquilo, ver as pessoas chegando, morrendo, sabe? Ver outros chegando, se curando, indo embora. E eu estava ali. Tava ali, sabe? Assim, e aí, quando completou 11 dias que eu já estava ali na UTI, naquele jejum, aí chegou um dia de noite, o médico foi lá na minha cama e falou para mim, Dona Ana, vamos quebrar esse jejum hoje? O que a senhora acha? Eu estava bem inchadona, né? Aí eu falei, vamos, né? Porque eu tô com fome, né? Aí ele foi e falou assim, então vamos lá, traz um chá para ela e 2 bolachinhas de água e sal. Olha a dieta. Aí chegou com esse menino do céu, mas parecia que era o chá e a bolacha mais gostosa que tinha no mundo. Do mundo. E eu comi aquilo com aquele gosto assim, e eu até esqueci que eu estava com cirurgia no estômago. Mas comi, e aí fiquei ali um tempo, ele esperando para ver se ia dar alguma reação e tal. Nossa, eu não senti nada. Ele falou, ela tá ótima, ela já tá boa de outra já, pode levar ela para o quarto de recuperação. O maior aliado da senhora foi a fé. Foi. Mesmo a senhora deitada ali, aquilo pensamento, a senhora estava ali clamando, suplicando, né? Implorando a Deus, falando com Deus o tempo todo, conectado, ligado com Deus, né? Exatamente, porque a nossa fé ela é tudo, né? A fé ela move montanha. A fé ela é essencial. A fé ela é o sal da nossa vida. Assim como uma comida sem sal ela não tem sabor, a nossa vida sem fé ela não tem resultado, né? Então, assim, a minha fé, eu aprendi uma coisa, que a fé ela tem que ser 100%. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Aí a senhora passou por todo o processo de quimioterapia, radioterapia, ou não? Não. Me explica aí. Porque a gente vê aí uma coisa que a gente chama bastante atenção, é que a pessoa, quando faz esse processo, cai o cabelo, a mulher entra em depressão. Exatamente. Né? Entra em cima do síndrome do pânico, né? Entra em desespero. A senhora não passou por esse processo de cair de cabelo, de fazer fisioterapia, quimioterapia? Explica pra gente aí, vai. Eu passei pelo processo, assim, então, aí quando eu saí da UTI, eu fui pro quarto de recuperação, fiquei ali no quarto e foi a parte que assim, mais me abalou, foi essa parte de ficar ali no quarto, porque ali chegou uma paciente que também passou pelo mesmo processo que eu, só que ela veio a óbito. E eu vi aquela mulher falecer do meu lado. E foi aí quando eu fiquei em desespero. Eu falei, doutor, eu preciso ir para minha casa. Eu vou terminar a minha recuperação na minha casa. Ele, não, mas a senhora está muito fraca ainda, a senhora não pode. Falei, doutor, eu preciso. Se eu for para minha casa, eu vou ficar melhor do que aqui. Isso me abalou muito, sabe? Ver aquela pessoa... O psicológico
É uma parte fundamental. Exatamente, né? Aí o médico falou, tá bom, então eu vou te dar alta, mas olha, qualquer coisa você volta para o hospital. Eu falei, tá bom, se eu sentir qualquer coisa, eu volto. E então eu peguei e voltei para casa. Só que quando eu voltei para casa, ele falou, você volta e vamos aguardar o resultado da biópsia, né? E eu fui para casa, um médico meio maluco assim também, sabe? Porque ele falou assim, a senhora pode ir para casa, mas a senhora pode comer de tudo. Oi? Pode comer de tudo. Pode comer abacaxi, porque normalmente quando a pessoa passa por essa cirurgia de estômago, essas coisas todas assim, tem essas restrições com coisas cítricas, coisas ácidas, né? E ele falou, pode comer de tudo, porque se você desacostumar de comer isso daí, nunca mais você vai comer. E eu comia. E quando eu comia esses alimentos assim, tipo feijão, essas coisas mais ácidas, assim, suco de laranja, eu sentia muito refluxo. E era uma coisa que me judiava muito, sabe? E por eu ser uma pessoa assim, que eu estava com muitos cortes e eu não conseguia sair da cama sozinha, na hora que acontecia isso comigo, eu tinha que ter alguém para me tirar de cima da cama e me pôr de pé de imediato. E então eles me colocavam em pé e eu ia colocando aquela saliva, tipo uma água salgada para fora, queimando assim, tudo, né? E aquilo ia me dando um alívio. Mas foi bem doloroso o processo disso tudo. E aí, então, quando eu fui desinchando de toda aquela cirurgia, é que eu fui vendo o quanto eu tinha emagrecido. Eu cheguei a pesar 30 quilos. 30 quilos? 30 quilos. Meu Deus! Eu tenho até uma fotinha aqui. Vamos ver aqui. Essa foto aqui eu já estava boa. Essa foto aqui, eu já estava gorda. Olha, gente. Já tinha passado aí uns 2 anos. Mostra aí, cara. Chegou a 30 quilos. A senhora tinha quantos quilos antes da... 53. A senhora tinha 53. 53. Chegou a pesar 30 aí? 30 quilos. 30 quilos. Chegou a pesar 30 quilos. De 53 foi para 30 quilos, perdeu 23 quilos. Exatamente. Aí eu já estava bem recuperadona, sabe? Eu já estava ajudando a minha irmã. Ela estava até cozinhando ali, né? Eu estava na casa da minha irmã, ajudando a fazer a comida para ela, que ela tinha acabado de ter gêmeas. Que foi as gêmeas dela. E aqui está a ultrassom, aqui é a biópsia. Aqui é a biópsia. Né? Essa aqui é a biópsia. Essa aqui é a biópsia. Né? Vamos mostrar ali, Ricardo? Para que o povo veja o poder de Deus, né? Aqui, essa aqui, não é? É a mesma, que ela é uma cópia. Mostra ali, Ricardo, o tamanho do tumor que estava dentro dela. Meu Deus! Meu Deus! Aí, pessoal. Para vocês que não acreditam em milagre, a dona Ana Maria Mendes é o verdadeiro milagre, né? Exatamente. É a manifestação do poder de Deus na vida da pessoa que crê, né? Que usa a fé, que tem fé, que usa a fé, que se entregou de fato e de verdade para Jesus, para esse Deus verdadeiro, esse Deus poderoso, né? Exatamente. E voltando agora a responder as perguntas que o senhor me fez sobre quimioterapia, radioterapia, tudo isso foi quando chegou a biópsia, aí eu voltei no hospital e o médico foi me dar o diagnóstico. Dona Ana, a senhora está com um tumor maligno. Meu Deus. A senhora tem um linfoma de grande célula, que é um tumor no sangue, né? Só que esse tumor, ele parou e resolveu crescer. É um globo branco que para e adoece, e para e começa a crescer. E é isso que resultou nisso. Ele falou, vou te encaminhar para outra Santa Casa de Santa Cecília e a senhora vai passar no setor de oncologia e vai fazer tratamento de quimioterapia e de rádio. Eu falei, não vou não. Eu posso até ir para lá, mas eu não vou fazer o tratamento. Sabe assim, eu tinha uma certeza dentro de mim que, poxa, se Deus não me permitiu morrer naquela cirurgia é porque Deus tinha plano na minha vida. E aí entrou a fé inteligente. Eu falei, eu não vou fazer tratamento de quimioterapia ou rádio. E eu vou ser como Ruth. Se perecer, pereci. Se eu morrer, morri. A minha fé, ela tem que ser 100%. Ou eu creio ou eu descreio. Né? Ou é tudo ou nada. Tudo ou nada. E eu joguei tudo pro alto. Joguei tudo nas mãos de Deus. E os médicos me chamaram de louca. De louca. Louca. Mas foi uma loucura mesmo, né? Foi uma loucura da fé. Mas eles não via como a loucura da fé. Eles me via louca de louca mesmo.
que é tanto que eles deram o endereço do hospício para me internarem, dizendo que eu estava louca por eu estar com uma doença terminante, uma doença dessa, e eu não querer me tratar. E eles começaram a me afrontar, né? Porque, como a gente falou no início, tudo que é ruim vem do mal. E o mal, ele não estava satisfeito, até porque ele sabia que na minha casa eu fui a primeira a conhecer Jesus. E a minha família era tudo pagã, ninguém conhecia o amor de Cristo. Dizia que era católicos, mas assim, um católico que nunca ia nem na igreja. Não praticava, né? Não praticava a fé. Então, assim, Jesus ele me escolheu para ser a coluna da minha família. E o inimigo, ele não estava, o diabo, ele não estava feliz com aquela. Não ficou satisfeito. Não ficou. Ele queria me destruir de todas as formas. Então, ele viu que naquela cirurgia eu não fui, ele quis me destruir de outro jeito. Então, assim, quando ele viu que ele não podia me vencer, ele começou a usar os médicos para me abater. Tipo, se você tá louca, aqui a médica chegou a escrever o endereço mesmo e deu na mão da minha família. Aqui tá o endereço do hospício, interna essa louca, porque ela tá louca. Eu falei para ela, doutora, se a fé for loucura, então eu sou louca. Ela falou para mim assim, dona Ana, a senhora acha que esse povo que está aí fora, tudo aguardando para ser atendido, a senhora acha que esse povo está sofrendo por falta de fé? Falei, não senhora, doutora, eles não sofrem por falta de fé, eles sofrem por falta de conhecimento. Porque se eles tivessem conhecimento do Deus vivo que eu tenho, muitos deles não estariam sofrendo. Ela falou para mim, já que você tem fé assim, então veda os seus olhos e vai atravessar 23 de maio. Olha, que audácia, hein? Eu peguei e falei para ela assim, pela minha fé eu atravesso até essa parede. Pela fé que eu tenho, eu atravesso até essa parede, se a senhora duvidar. Aí, nossa, ela apontava o dedo na minha cara, você vai morrer, seus filhos vão ficar... Afrontava a senhora, Afrontava, né? a senhora vai... foi afrontada. Fui. A senhora vai morrer, os seus filhos vão ficar órfãos. E os seus filhos vão ser judiados, porque a senhora está com uma doença terminante. Eu falei, mas doutora, eu não sinto de fazer o tratamento. E eles queriam a todo custo me aplicar a quimioterapia. Eu falava, não vou fazer, eu não vou usar, porque eu não estou sentindo. Só de pensar já me dá repuno desse tratamento. E aí, quando foi um dia, eu ficava indo nas consultas. Olha, o médico que me operou, ele me deu carta de invalidez. Eu tenho em casa essas cartas. Ele me deu direito à aposentadoria, porque eu estava inválida para trabalho mesmo. E todos esses direitos foram negados devido eu rejeitar o tratamento. Mas tudo bem, eu falei, eu sou jovem, eu posso ainda trabalhar, eu posso batalhar ainda na vida. E aí eu fui afrontada dessa maneira. Aí eles já começaram a me negar tudo, né? Mas eles não podiam me dar alta, né? Eles não podiam descartar. E mesmo assim eu fiquei indo. E aí quando foi um dia, toda vez que eu ia, eles insistiam na quimioterapia. Vamos começar hoje o tratamento? E aí quando foi um dia, eu estava com um familiar meu e deu o conselho para mim. Você já está hoje aqui, por que você não toma pelo menos essa quimio de hoje? Nem que você não volta mais aqui, para esse povo parar de ficar falando na sua cabeça. Eu dei ouvido a essa voz. E aí eu falei, tá bom, eu vou fazer. Aí me levaram para uma sala, quando eu cheguei estava assim de gente, sentado nas cadeiras e todo mundo tomando ali a quimioterapia. E eu sentei lá, e normalmente quando eles começam a quimioterapia, eles começam com um sorinho, aí vem na branquinha, depois eles chegam na amarelinha, depois que vai, no fim, que aplica as vermelhas. Eles já começaram na vermelha. Você vê, a fúria do inimigo era tão grande na minha vida, que eles já começaram logo pela vermelha. Mas... eu agradeço a Deus porque foi até bom. Porque aquilo ali, já na hora, já me deu uma reação alérgica. Porque, sabe assim, era Deus mostrando o poder dele na minha vida. E ele queria mostrar, de alguma forma, para o homem, que não era eles que iam me curar. Que o que era para o homem fazer na minha vida já tinha sido feito. Que foi aquela cirurgia, tirou tudo ali. E a doença não ia voltar, né? Porque foi Deus que guiou tudo a mão do médico ali, de alguma forma, para poder... tirar aquele tumor e eu permanecer viva. Então, assim, na hora aquilo me deu uma reação alérgica e eu fiquei toda vermelha e uma espirradeira, que eles tiveram que vir de imediato arrancar aquilo da minha veia. E aí eu cheguei e falei, eu não vou tomar isso mais. Eu não vou tomar.
Mas, assim, foi tão forte, que 15 dias após o meu cabelo caiu, que nem vocês viram aí nessa foto. Eu tava com o cabelo... Cadê a foto, Ricardo? Aqui. Eu tava com o cabelo curtinho, né? Mas já tinha nascido, já tava crescendo. Mas eu fiquei careca. E 15 dias eu fui tomar banho, eu tinha chegado de lá da Santa Casa, e aí o meu cabelo tava bem suado, eu falei, vou tomar um banho, tá calor, né? A hora que eu entrei embaixo do chuveiro, eu peguei o cabelo todo aqui. Eu tinha um cabelão castanho, assim, meio amarronzado, e ele batia aqui na minha cintura. Nossa, quando o cabelo molhou assim, que pesou, ele desceu tudo de uma vez. Desceu tudo. Tudo de uma vez. E o baque, você sentiu aquele baque, né? Nossa, aquilo pra mim foi um desespero. Você vê que na vida de uma mulher, uma coisa dessa é muito sofrido. Porque qual é a mulher que quer ficar assim? E eu, além de já estar magrinha, bem magrinha, e ainda aquele cabelo, nossa, ninguém via vida em mim. Obreiro, não é fácil não, a gente ficar, sabe, numa cama igual eu tava, que eu não conseguia me virar só, aquela bolsa de colostomia na barriga, né? E aquilo toda hora, na mesma hora que já estava vazia, já estava suja. É muito constrangedor para uma mulher passar uma situação dessa, né? E foi esses 2 anos, assim, bem sofrido na minha vida, mas Deus, ele foi me dando força, e eu fui erguendo. E aí os meus irmãos trabalhavam em uma empresa de uns produtos, e quando o gerente soube que eu tinha passado por esse processo aí dessa química, eu tinha voltado para cima da cama. Essa química que eu tomei me levou para a cama. Eu não conseguia engolir nem minha própria saliva. Nossa! E assim, foi bem difícil, eu não comia mais, não bebia água, não me alimentava mais. Voltei para a cama. Aí, eu lembro que o pessoal foram uma vez fazer uma visita lá em casa, e aí teve uma evangelista que falou assim, faz um leite quente com chocolate para ela, que ela está muito fraca, né? E aí fizeram esse leite com esse chocolate e me deram para tomar. Misericórdia, na hora que eu bati aquilo no estômago, parecia que aquilo estava me comendo. E aí eu já joguei para lá e tudo, e falei, não quero mais. Aí quando foi um dia, o rapaz chegou e me deu uns produtos que pareciam um ácido que você joga numa sujeira e limpa tudo. E eu tomei esse produto e aquilo lavou meu sangue daquela química que eu tinha tomado, sabe? E aí, pronto, aí eu voltei a agir minha fé de novo. E quando foi um dia, eu cheguei na igreja, eu consegui ir na igreja, e foi um dia de Santa Ceia. E eu tomei a Santa Ceia e falei, Senhor, o homem falou para mim que é morte, mas o Senhor não me deu esse decreto. Então, hoje eu vou participar da tua carne e do teu sangue. E o seu sangue, a partir de hoje, vai ser meu sangue. E a tua carne vai ser a minha carne. Muito forte, hein? Muito forte. E eu tomei a Santa Ceia e voltei para casa. E aí o tempo foi passando, eu fui me recuperando. E aí as minhas carnes foram voltando, o meu cabelo foi nascendo, né? E hoje estou aqui, graças a Deus, né? E esse diagnóstico foi só para mim glorificar o nome do Senhor Jesus na minha vida e dizer o quanto Ele é bom, e que o câncer maligno não me levou, né? E eu não me esmureci na fé, permaneço de pé, e esse testemunho tem levantado muitas pessoas e ajudado muitas pessoas, porque a palavra câncer é uma palavra muito dolorosa, né? E assim, nem todo mundo tem nem coragem de falar, de pronunciar essa palavra. Mas eu nunca tive medo dessa palavra, graças a Deus, não porque eu sou forte, mas porque o Deus que habita em mim, ele é mais forte do que tudo. E eu, assim, a palavra câncer para mim é como uma febre, uma gripe, sabe? Nunca me assustou, porque Deus, ele sempre me deu essa força e essa valentia para enfrentar esse problema e passar. E hoje está aqui dizendo que Deus é bom na minha vida e que eu criei meus filhos, né? O meu filho que tinha 9 anos hoje já está com 31, a minha filha que tinha 4 já está com 26. E olha quantos tempos já passou, né? O médico me deu 6 meses de vida, 0% de sobrevivência. E já se passaram aí 22 anos e eu estou 22 aqui. Anos, deram só 6 meses de vida. 6 meses de vida, e agora a senhora já se passaram 22 anos. Né? Graças a Deus a senhora está aqui para glorificar o nome de Deus, né? Para mostrar para as pessoas que aquela palavra se sustentou, né? Sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Deus nos fortalece, a gente pode tudo. Você, meu amigo, minha amiga, que está passando por uma situação dessa ou semelhante a essa,
Se apegue a essa palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Entendeu? Quando a pessoa ela se apega a Deus, ela pode tudo, porque Deus fortalece ela. Foi o que aconteceu com Dona Ana. Exatamente, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus pode tudo, e foi Deus que fortaleceu ela, que sustentou ela, e é o próprio Deus que trouxe ela até aqui. Assim como Deus trouxe ela até aqui para dar o testemunho hoje, para falar da grandeza dele, do amor dele, da misericórdia dele, com certeza, minha amiga, você possa ser que você não esteja aqui nesta rádio, mas você vai estar em outra rádio, na televisão, ou até mesmo na igreja, dando testemunho, glorificando o nome de Deus. Então se apegue na fé, se apegue com toda a força na fé, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso, né? Que assim como Dona Ana Maria reverteu a situação, Deus mudou a história dela, a história de vida, Deus tirou ela da cova, Deus tirou ela do fundo vale do de poço, ossos secos, do né? vale de ossos secos, não é? Deus me tirou do vale de ossos secos, eu costumo falar. E agora ela está aqui dando testemunho, e com você não vai ser diferente, tá bom? Esse programa está chegando ao final. Eu espero que nós tenhamos contribuído, ajudado você nesta noite, né, dona Ana? Exatamente. Só ressaltar uma coisa aqui sobre o tratamento, né? Eu não fiz o tratamento de quimioterapia porque eu não sentia no meu organismo. Não estou querendo dizer que a pessoa que passa por um processo desse, que vá rejeitar o tratamento ali do qual fosse solicitado a ela. Mas, assim, era o que eu sentia dentro de mim, né? Que, independente da pessoa fazer o tratamento ou não, ela pode agir à fé dela. Eu não aceitei o tratamento porque o meu organismo não aceitou. Mas, assim, Deus faz a parte dele e nós faz a nossa, né? Então, assim, dentro de mim eu sentia que o homem já tinha feito por mim o que ele podia fazer. Quando ele falou para mim, eu não posso fazer mais nada por você, foi aí que Deus agiu. Agora vai de cada um, porque talvez fala assim, mas ela testemunhou que não vai fazer o tratamento, então eu não vou fazer. Você tem que ver o que tem dentro de você. E, assim, quando você for agir sua fé, tem que ser 100%, porque a fé, ela é como a água e o azeite. A fé e a dúvida não se misturam, né? Ou você acredita ou você desacredita. Se você decidiu de colocar seu problema na mão de Deus e confiar, ele tem que ser de qualidade. A sua fé tem que ser de qualidade. Tem que ser uma fé sobrenatural. Tem que ser uma fé voltada 100% mesmo para aquilo que você está fazendo. E quando tomar uma decisão, assim, não fica brincando de buscar Deus, porque isso não vai trazer resultado, né? Tem que ser uma coisa séria. Porque se você... Uma entrega verdadeira. Uma entrega de fato e de verdade, né? Porque tem até um hino que fala: tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus, não é? Então, é assim a nossa vida. Se você tomar a decisão de buscar, vá buscar de todo o coração. Se você está buscando por um propósito, por algo, se dedica, coloca a fé 100%. Viva o propósito. Isso, né? Viva a fé. Viva a fé. Exatamente. E Deus, com certeza, ele vai honrar. Tá bom, então. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tá certo. Louvado seja Deus. Dona Ana, muito obrigado. Chegamos ao final do nosso programa, né? Já passou 1 hora e 19 minutos. Passou glória. Rapidinho. Né? A gente nem cara, rapidinho passou as horas. Eu agradeço muito pela participação da senhora hoje. Com certeza nós ajudamos outras pessoas que vai assistir esse programa, né? E a senhora contribuiu muito agora para o reino de Deus através da sua vida. Amém, eu tá creio. Bom? Deus eu abençoe creio. a senhora, abençoe a sua família. Amém. E a senhora pode contar com a gente aqui se precisar. Pode contar que a gente está aqui à disposição também para contribuir com a senhora quando a senhora precisar também. Muito obrigada, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Eu espero que esse testemunho chegue às pessoas mais necessitadas de ouvi-lo, né? E assim, falando mais uma coisinha, eu não fiquei dependente de nenhum remédio, tá? Nunca tomei nenhum comprimido, nada. Não tem dependência de remédio, não? Não. Graças a Deus eu não dependo de remédio. A senhora depende só do poder de Deus. Só do poder de Deus. Esse problema foi eliminado.
Posso falar mais uma coisinha? Pode falar. Pode falar, Dani. Quando chegou nas minhas últimas consultas, os médicos ficaram confundidos, né? Porque eu chegava lá com acompanhante, porque eu tinha carteirinha e eu não podia andar sozinha, né? Quando eu chegava lá, eles já não sabiam mais quem era paciente. Aí Os médicos não... Não, eles não acreditavam. Forte, né? Quando eu chegava, eles falavam assim, o que é a paciente? Porque era uma equipe que me atendia, nunca era o mesmo, né? Quem é a paciente? Então, eu falava, como assim quem é a paciente? Como assim, quem é a paciente? Aí eu falava que sempre minha cunhada ia comigo, né? Então, assim, foi tudo isso aí que aconteceu e hoje eu estou aqui. E para quem ficou pesando 30 quilos, tá? Hoje eu estou com 65. Ficou com 35, hoje está 65. 65 e estou aqui dizendo que Deus é bom, feliz da vida, trabalho, busca Deus. Graças a E Deus. cuido das minhas coisas. Deus abençoe pela oportunidade, muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço. Pessoal, chegamos ao final. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham aí uma excelente noite. Tá bom? E a gente retorna na próxima segunda-feira com o programa Ponto de Vista das 20 às 21 horas. Este programa é um programa sério, um programa responsável. Um programa que está aqui para ajudar as pessoas que estão lá do outro lado, estão nos ouvindo, que estão precisando de uma ajuda, de uma palavra, de uma direção. É um programa sério. Então, valorize, compartilhe esse programa com outras pessoas, porque Deus vai te abençoar e muito, tá bom? Até segunda, fica com Deus. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom.